Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim: diz assim a palavra de Deus, São Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Diga comigo, e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles, impedido de aproximar-se dele por causa da multidão. Removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, diga comigo, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas e pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Verso 8: mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais deste modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado na terra, disse ele ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E você diz: glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de mais um dos milagres de Jesus, porque o profeta Isaías, o profeta messiânico, há muitos séculos antes de Jesus nascer, ele já profetizava a seu respeito, e ele dizia que o Messias viria para libertar os oprimidos, para curar os enfermos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, ele veio para este fim, e no exercício do seu ministério, além de pregar a palavra, as boas novas da salvação, ele também realiza muitos milagres. E neste tempo, neste momento, neste fato, Jesus estava em casa. Tem pessoas que dizem que Jesus não tinha casa. Não é verdade. Jesus tinha casa, e a sua casa ficava em Cafarnaum. Fato é que a Bíblia diz que Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça por conta do seu ministério itinerante, missionário. Ele ficava de casa em casa, de vila em vila, de lugar em lugar, de rua em rua. Assim ele seguia, mas ele tinha um paradeiro, ele tinha um lugar aonde morava, que era ali em Cafarnaum. Aquela casa era uma casa comum, como qualquer outra casa. Porém, quando Jesus chega naquela casa, aquela casa atrai olhares. E não apenas atrai olhares, mas atrai pessoas. Porque quando Jesus está em casa, a casa ela é mudada. Todas as vezes que Jesus entrou na casa de alguém, e principalmente quando ele estava na casa dele mesmo, alguma coisa diferente aconteceu. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, houve salvação. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, houve ressurreição. Quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, houve cura. Quando Jesus entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro, houve adoração. Então, na casa onde Jesus está, alguma coisa acontece. Quando Jesus está na nossa casa, os nossos vizinhos saberão, porque a diferença da nossa casa para a casa dos nossos vizinhos é só uma: é porque na nossa casa Jesus está. E quando Jesus está na nossa casa, até as nossas desavenças e desacordo com os nossos cônjuges e com os nossos filhos, nós sabemos resolver.
resolver. Crente não resolve os seus problemas na baixaria, na gritaria, na taca-taca de panela, não. Crente, para resolver problema, ele senta, ele ora, ele respeita, ele dialoga, porque ele sabe que Jesus está ali. E alguém vai dizer: essa casa é diferente, eu não ouço grito, eu não ouço confusão, eu não ouço desacordo. Ele não sabe. Claro, nós somos seres humanos e nas nossas casas e famílias tem problemas também. A diferença é que nós respeitamos a autoridade de Jesus que habita lá. Quem está na tua casa é Jesus, quem está na tua família é Jesus, quem opera, quem trabalha, quem cura, quem restaura, quem conduz a sua vida é Jesus. Aplauda ele. Jesus estava em casa e 4 amigos. Tinha um amigo que era paralítico. Esses 4 amigos eram amigos em comum desse senhor, ou desse jovem, desta pessoa. A Bíblia não vai dizer quantos anos de vida esse rapaz tinha, mas vai falar apenas da sua deficiência. Esse homem estava deficiente e os seus amigos, sabendo que Jesus estava em casa, eles viram uma oportunidade de levar esse amigo até Jesus, porque amigo que é amigo te aproxima de Jesus. Amigo que quer te levar para a porta do bar, que quer te levar para a prostituição, que quer te colocar na furada, esse não é amigo não. Amigo que é amigo te aproxima de Jesus. Amigo que é amigo te estimula a estudar, te incentiva a trabalhar, te empurra para frente, não te puxa para trás. Ele está recebendo aí, amém ou não amém? Esses 4 amigos se condoeram, se compadeceram da situação desse amigo, porque amigo de verdade sente a dor do outro, não é? Amigo de verdade tem empatia, se coloca no lugar do outro. E eles aproveitaram esta oportunidade, e além disso, eles manifestam fé, né? Eles manifestam fé, e eles pegam aquele amigo, né, deitado numa maca, e vão até Jesus. Mas quando eles chegam na casa onde Jesus estava, tinha muitas pessoas, e muita gente seguia Jesus. Os discípulos e a multidão seguia Jesus. A multidão era aquele que seguia Jesus por aquilo que Jesus podia fazer. A multidão seguia Jesus por causa dos milagres, por causa do alimento, porque Jesus não despedia o seu povo de estômago vazio, de mãos vazias. Mais de uma vez ele multiplica alimento para servir a multidão. Então tinha muita gente que só ia para se beneficiar daquilo que Jesus podia dar a eles. Mas existiam também os discípulos. Os discípulos eram aqueles que estavam com Jesus, independente daquilo que Jesus podia fazer, porque eles já tinham entendido quem era Jesus. Quando nós entendemos quem é Jesus, nós não servimos a Ele apenas pela cura, pela porta aberta, pelo carro novo, pelo emprego. Não. Nós servimos Jesus porque Ele é o Cristo, o Filho de Deus, que deu a sua vida para nos salvar. Existe pelo menos 3 tipos de fé. Existe a fé natural, a fé sobrenatural e a fé salvífica. A fé natural, nós acreditamos que ao encerrar este culto, nós vamos chegar em casa, seja a pé, de bicicleta, de carro ou de ônibus. Essa é uma fé natural, não é? A fé natural, por exemplo, a gente acredita que vai ter uma boa noite de sono e ao amanhecer, alguns vão trabalhar, outros vão folgar, outros vão estudar. Enfim, é a fé natural. Nós não sabemos de fato o que vai acontecer conosco, mas nós temos fé que vamos sair daqui e chegar até a nossa casa. Existe a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é quando eu creio que algo que foge do meu controle vai acontecer. Quando o médico diz para você que você vai ter que ficar dependente de remédio a vida toda, você crê que isso não vai acontecer, é uma fé sobrenatural. Deus honra a tua fé e te cura, não é verdade? Porque todas as vezes que Jesus curava alguém, ele dizia: vai em paz, porque a tua fé te salvou, a tua fé te curou. É a fé sobrenatural. A fé sobrenatural
faz enxergar aquilo que eu ainda não obtive, mas eu creio que eu vou receber, porque na verdade Deus é presciente. Antes que você saiba do seu futuro, Ele já sabe, e tudo que Ele tem preparado para você já está pronto no mundo espiritual. É apenas o tempo. Quando chegar o tempo, aquilo que está no mundo espiritual vai descer para a tua mão e vai se tornar algo real. Se a fé sobrenatural, e existe a fé salvífica. A fé salvífica é aquela fé que revela a nós que Jesus é o Cristo e através dele nós temos a salvação. A fé salvífica é a fé que eu creio que ao olhar para a cruz, através do sangue de Jesus eu tenho os meus pecados perdoados. Essa é a fé salvífica, que é gerada em nós pelo Espírito de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então a fé ela remove montanhas, a fé ela derruba muralhas, a fé faz gigante cair no chão, a fé determina tudo que somos. E esse amigo, ele tinha fé e ele acreditava: se eu conseguir levar o meu amigo até Jesus, ele será curado, aleluia. E o que aconteceu? Eles encontram o primeiro impedimento, porque a casa estava lotada. Oh Deus! As pessoas que estavam ali, em sua maioria eram fariseus. Fariseu era uma seita, né? Era uma seita. E Jesus combatia muito os fariseus, porque os fariseus tinham uma interpretação errada da Torá, e por conta disso eles punham um jugo muito grande sobre as pessoas, jugo que nem eles mesmos conseguiam carregar. Então Jesus tinha um problema muito grande com esses religiosos. Até hoje é assim. O problema de Jesus não é com os pecadores, o problema de Jesus é com os religiosos, porque os religiosos atrapalham os pecadores de chegar até Jesus. E o que aconteceu com Zaqueu foi de igual modo. Zaqueu, o seu status era baixo na sociedade, porque ele era cobrador de impostos. Ele não podia se aproximar da multidão. Logo ele sobe até a figueira, porque ele era pequeno, para enxergar a Jesus. Jesus vê ele primeiro. Jesus deixa os religiosos e vai até o pecador, porque a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. A religião diz: isso pode, isso não pode, não, tem que ser assim, tem que ser assim. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem liberta é Jesus, quem transforma é Jesus, quem liberta você do cigarro não é dogma de pastor, é Jesus, quem liberta você da pornografia, da prostituição é Jesus, não é dogma de denominação, quem muda você, quem faz você mudar as suas vestes, os seus proceder, o seu proceder, não é dogma de denominação, é o Espírito Santo de Deus. E a transformação que acontece de fora para dentro é uma transformação mentirosa, mas uma transformação que começa de dentro para fora, é uma transformação realizada pelo Espírito. Quem crê nisso, diga glória. Fé. E eles não conseguem entrar, porque muitas pessoas atrapalharam. É isso que os religiosos fazem. Às vezes nós, quando se tornamos religiosos, atrapalhamos os pecadores de vir. Eu não vou porque eu tenho muita tatuagem. Eu não vou porque eu sou homossexual, e se eu entrar lá vai ficar todo mundo me julgando. Eu não vou porque eu ainda participo do tráfico, e se eu entrar ali os crentes vão ficar com medo. Tem coisa que a gente atrapalha, sabia? As pessoas de aceitar a Jesus. Irmãos, todas as vezes que você olhar um pecador entrando na igreja, pense o seguinte: eu sou tão pecador quanto ele. Eu não merecia o céu, eu merecia o inferno, mas Jesus me deu o céu. E se Jesus me deu o céu, Ele pode dar o céu para esse homem também, Ele pode dar o céu para essa mulher também. Oh Deus, aleluia! O Espírito Santo de Deus, glória a Deus. Meus irmãos, eles não se importaram com a multidão, e eles acharam um meio de levar aquele paralítico até Jesus. Quem tem propósito não desiste. Diga comigo: eu tenho propósito e não irei desistir. Quem tem propósito não desiste. Você prossegue, você avança. O da direita pode parar, o da esquerda pode parar, mas você levanta e vai. Na tua casa pode ser só você sozinha, mas eu vim aqui te dar uma palavra de
se limitam à dificuldade. Eles não perdem a oportunidade de levar esse rapaz até Jesus. Você não pode perder a oportunidade de levar as pessoas até Jesus. Não seja egoísta. Se você já recebeu esta graça, distribua esta graça com mais alguém. Oh Deus, aleluia. Eles tiveram propósito, eles tiveram coragem, eles tiveram força de vontade, eles tiveram determinação. Oh Deus, oh Espírito Santo de Deus, glória. Quando você tem coragem, quando você tem força de vontade, quando você tem propósito e determinação, meu irmão, ninguém te para, você se torna imparável. Agora tem gente que é lenga na fubenga, fica em cima do muro. Eu não sei se vou, eu não sei se fico, indeciso. O indeciso, duvidoso, o tempo passa e ele permanece no mesmo lugar. Não sabe qual curso vai fazer, não sabe qual igreja vai congregar, não sabe se vai ficar na macumba ou na igreja, não sabe se vai ficar na ceia ou no copo de cerveja, não sabe se casa com Severino ou com Chico, ele fica só em cima do muro. Aí depois quer que Deus faça alguma coisa. Ouça bem, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus só tem compromisso com quem é firme, constante e abundante. Deus. Aí põe a culpa em Deus e no diabo. A culpa é dele, a culpa é dela. Não terciarize a culpa que é tua. Ô Espírito de Deus, glória a Deus. Ô Santo. Esses homens não perderam a oportunidade. Apesar da casa estar cheia, eles criaram uma oportunidade para levar aquele homem até Jesus. Eles subiram e foram até o telhado. Eles conseguiram romper o telhado e de alguma maneira eles levaram este paralítico até onde Jesus estava sentado. Glória a Deus. Eles pensaram assim: a multidão não vai nos atrapalhar de levar o nosso amigo até Jesus. A dificuldade não vai atrapalhar, nem esse telhado. Fala, irmão, se você pôr na cabeça que você vai ganhar o seu amigo do trabalho para Jesus, você vai ganhar ele para Jesus. Se você botar na cabeça que você vai ganhar seu parente para Jesus, você vai. E você não precisa falar muito não, com ele não, você precisa testemunhar através da tua vida. Aí a gente está falando muito de Jesus e pouco com Jesus. Aí a gente fala muito de Jesus com o nosso verbo, com a nossa exposição oral e pouco com a nossa vida. Fale mais com a tua vida e menos com a tua boca, porque o mundo vai ler você. Você é a Bíblia que o mundo lê. Oh glória! Oh Espírito Santo! Então Jesus, vendo a fé deles, Jesus não viu a fé do paralítico, Jesus viu a fé dos amigos. Basta você ter fé e os seus amigos e a sua casa será alcançada. Aleluia! Aleluia! Jesus poderia de fato de imediato ter curado este homem, mas Jesus não fez. Jesus não fez. Jesus primeiro perdoa os pecados daquele homem, porque para Jesus é mais importante curar a alma do que curar o corpo. Tem muita gente recebendo cura de câncer e de cisto, de mioma e de muitas outras enfermidades, largando Jesus. Ai, irmão, ele vem só atrás da bênção e esquece o dono da bênção. Irmão, se tiver que ficar doente, Jesus não me curar, não tem problema. Eu quero é o céu. Eu não posso perder a minha salvação. A salvação para o crente deve ser prioridade. Eu sei que aqui tem um pastor que Deus usa na cura. Eu sei que aqui tem um pastor que Deus usa no milagre. Mas a enfermidade hoje você tem, amanhã é curado, depois volta de novo. Agora a salvação que Deus te dá, ninguém tira de você. Aleluia! Glória a Deus. Paulo disse em Romanos 5,12: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, para que assim como pelo pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus se preocupa com a salvação daquele homem. É por isso que ele primeiro perdoa os pecados. Atos 5,31 diz: Deus com sua destra
elevou a príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Em Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 13 diz: depois que ouviste a palavra da vossa salvação e tendo nela crido, foste selado pelo Espírito Santo da promessa. Lucas 4:18-19: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, antes de Jesus trabalhar no físico, ele trabalha na alma, ele trabalha na mente, ele trabalha no sentimento, ele trabalha no coração. Glória a Deus. Se você teve a cura no corpo, mas o teu coração não foi transformado, está faltando alguma coisa. Se você teve a porta de emprego aberta, mas não entregou a tua vida a Jesus, está faltando alguma coisa ainda. O Espírito Santo, glória a Deus. Jesus perdoa os pecados daquele homem, e eles ficam assim atônitos: como pode um homem perdoar pecado? Não é só Deus que perdoa pecado, mas quem estava ali era o Deus encarnado, era o Verbo vivo, era o Filho de Deus. E ele perdoa, e além de perdoar os pecados daquele homem, ele diz: agora, para que saibas que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, toma o teu leito, anda, toma o teu leito e vai, e segue. Ele entrou pelo telhado, porque ninguém deixou ele entrar, mas agora eles têm que fazer um corredor, porque ele vai sair pela porta da frente carregando a cama. É assim que Deus faz. Quando você se esforça para se aproximar dele, por mais que você não tenha sido notado quando chegou, Deus vai fazer você ser notado quando sair, porque o nome dele será glorificado através de você. Quem crê nisso, aplauda Jesus. Eu encerro essa breve meditação lhe dizendo o seguinte: não perca a fé, não perca a oportunidade de se aproximar de Jesus. E se alguém te impedir de chegar até Jesus, crie um meio, mas se aproxime, porque em Jesus há milagre, em Jesus há salvação, em Jesus há perdão, em Jesus há tudo aquilo que você precisa. Porque Jesus não é um meio para o fim, Jesus não é um trampolim para você chegar na vitória. Pelo contrário, Jesus, ele é a vitória total. Quem tem Jesus tem